Olá, doutores e doutoras, tudo bom com vocês? Então vamos começar aqui a nossa segunda parte da aula de número 39 aqui no Projeto Criminal na Prática, tá? Essa aula, como eu já falei para vocês na aula anterior, é uma aula que ficou um pouquinho extensa, ela ficou um pouquinho maior do que eu planejava, porque eu falei tudo sobre testemunho no processo penal, então eu vou fazer ela em duas partes. Ah, e mais uma coisa, as duas aulas vão ficar disponíveis por mais 7 dias, tá? Então, contando dessa aula, vocês vão ter a parte 1 e a parte 2 para poder assistir. Se você quiser também assistir a parte 2, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter o link para você poder acessar a aula 1. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste a aula 1, a parte 1, beleza? É isso aí, vamos direto para nossa aula então. Vamos continuar então aqui, ó. Artigo 210. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Então toma cuidado, tá? Às vezes coloca várias pessoas dentro da sala, não pode. É uma, depois a outra, depois a outra. Isso vai acontecer muito, vai ser comum quando tiver, por exemplo, essa situação aqui, ó. Mãe e filha. Ou filho, tá? Só vou dar um exemplo. Pai e filho, tanto faz. Só tô dando um exemplo. Mão não, né? Mãe. A pessoa precisa de um representante. Quando ela é menor, ela precisa que alguém fique ali para representar ela naquele ato, tá? Normalmente a mãe vai representar a filha, por exemplo. Então como é que faz? A mãe é ouvida primeiro, depois é ouvida a filha e a mãe só fica na sala para poder ser aqui a representante da filha menor, por exemplo, que vai ser ouvida, tá? Pai, mãe, qualquer pessoa também funciona assim. Só para te dar um exemplo real disso daqui. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para as garantias da incomunicabilidade das testemunhas. Posso te falar um segredo? Isso aqui nunca acontece, tá? Como assim, Rodrigo? Você vai ver lá no fórum que as testemunhas ficam tudo junto, conversam um monte sobre os fatos, tá? Infelizmente, é assim que acontece na prática. Eu tô aqui para te mostrar a prática. Essa separação, essa incomunicabilidade não acontece. Elas ficam sentadas tudo ali na frente das varas e às vezes até conversando sobre o fato, infelizmente. Como é que eu posso demonstrar meu prejuízo nisso? Se você estiver esperando a audiência e perceber que as testemunhas estão conversando, os policiais estão conversando com as testemunhas e tirando informação ali do que acontece, faz essa pergunta dentro da sala de audiência. Não vai falar que não pode, nada ali naquele momento. Você vai esperar chegar a oitiva dessa testemunha, vai sentar lá, vamos supor que o policial, um estava conversando com o outro, conversando com a outra testemunha ou com a vítima para saber o que aconteceu lá no dia, porque ele não lembra. Quando ele sentar para depor, você vai perguntar para ele, falar assim, fulano de tal, tudo bem? Tudo bem. Enquanto você esperava ali fora, você chegou a conversar com a vítima antes de entrar aqui na audiência? E aí ele vai ficar todo sem graça, vai ter que responder para você se sim ou se não, tá? E depois você vai poder provar que, olha só, ele só sabe o que ele sabe porque ele conversou com a testemunha. Essa testemunha, então, não tem mais valor, esse depoimento não tem mais valor. E aí você vai mostrar o seu prejuízo e falar desse parágrafo único aqui do artigo 210. É a forma que eu vejo de melhor utilizar essa colocação aqui. 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez a afirmação falsa, calou ou negou, ó, calou tá aqui, tá? Ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para instauração de inquérito. Então, em tese, pessoal, o juiz não pode prender a testemunha naquele momento, tirá-la dali presa em flagrante porque ela cometeu o crime de falso testemunho, porque o artigo 211 fala que o juiz, ao pronunciar a sentença final, se ele, ao pronunciar, reconhecer que alguma testemunha fez uma afirmação falsa, ele vai mandar para o inquérito. Claro que naquele momento a pessoa estaria cometendo um falso testemunho. Porém, você não sabe se ela cometeu falso testemunho ali, ou, por exemplo, no outro depoimento que ela deu, ou quem está mentindo, tá? Então isso daí tudo vai ficar, aí tem a cariação, são outros procedimentos. Você está falando só da testemunha. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência, o tribunal ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Neste caso, pode apresentar imediatamente, tá? Por que ele fala aqui, ó? Na audiência e tal, o tribunal do júri ele quesita, tá? Se houve ou não falso testemunho aqui. Artigo 212. As perguntas serão formuladas pelas partes. Ó, isso é importante também. Vamos arrumar aqui também, ó. Peraí. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem correlação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Algumas coisas eu quero falar com vocês sobre esses fatos aqui, tá? Vamos lá, primeiro deles. Quando o advogado ou a advogada entra na audiência, eu já participei muito assim como defensor, eu vejo, os juízes tendem a mudar a expressão deles, tá? Eles ficam mais bravos, porque eles sabem que o advogado vai chegar, vai fazer um monte de pedido, não sei porquê, eles ficam um pouquinho mais bravos. Não são todos juízes, claro, não estou generalizando o negócio, só estou falando para você o que pode acontecer com vocês, advogados, na hora que chegam para audiência. Com a gente é mais tranquilo, porque a gente está ali no dia a dia, como defensor e tal, não tem tanto essa
preocupação. O que acontece? Eles vão ficar prestando atenção em vocês no que vocês estão perguntando. Não, doutor, essa pergunta eu indefiro. Mas olha só o que ele pode indeferir, tá? As perguntas serão formuladas diretamente pela parte da testemunha. Então você pergunta, cuidado com isso daqui, que tem juiz que não sabe desse artigo 212 e fica perguntando ele para a testemunha. Ele fica lá inquirindo a testemunha. Testemunha não é inquirida pelo juiz. O juiz faz a qualificação inicial, faz o compromisso e passa a palavra para a parte, tá? Assim que funciona. E aí a parte pergunta diretamente, não vai fazer uma pergunta para o juiz fazer a pergunta para a parte. É diferente, tá? O nosso modelo aqui no criminal. Então vamos lá. Não admitindo o juiz aquelas que puderem, então quando que ele pode disparar? Eu escrevo isso para baixo também. Induzir a resposta, não tiver relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Só nesses 3 pontos que ele pode falar para você que você não vai fazer mais pergunta. Então, quando ele indeferir, você pergunta, doutor, só qual o fundamento do deferimento? Só gostaria de saber o fundamento do deferimento. Você está induzindo a resposta. Tudo bem, está aqui na lei. Aí você vai refazer a pergunta de uma outra forma. Não tem relação nenhuma com a causa, doutor. Quando ele falar isso, você vai mostrar para ele, excelência, tem sim. Eu queria que você deixasse eu terminar a pergunta para que eu possa te mostrar qual a relação. Se ele falar, não, continua indeferido. Excelência, se tiver tudo gravado, ótimo. Se não tiver gravado, você pede para ele constar em ata. Mas só pede para ele constar em ata se você não está com a gravação feita. Se já tiver gravado, já ficou gravado ali para você poder alegar o cerceamento de defesa, tá? E você pode, uma última tentativa, explicar para ele, excelência, estou perguntando se ele tomou um copo de água, porque eu quero saber se ele entrou na residência, tá? Apesar de já ter estragado toda a sequência da pergunta que eu iria fazer, eu quero perguntar se ele tomou um copo de água, porque eu quero ter noção se ele entrou ou não dentro da casa, porque lá em inquérito ele fala diferente. E aí, infelizmente, você vai ter que antecipar a tua tese, estragar tudo, e aí você vai constar como cerceamento de defesa, né? Vamos lá. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. O juiz não pode perguntar o que ele quiser, ele só pode complementar a inquirição, tá? Sobre os pontos não esclarecidos, coisas que não tiverem sido esclarecidas. Ele não pode pegar uma coisa da cabeça dele, tá? E fazer a pergunta, mas infelizmente é o que acontece. Vamos às observações que eu anotei aqui para vocês. Antes da lei 11.690 de 2008, as perguntas das partes eram feitas ao juiz, para que eles as reproduzissem para as testemunhas. Tem juiz que até hoje quer fazer assim, mas não é o certo. Com o advento da lei mencionada, o artigo 212 do Código de Processo Penal sofreu alteração, dispondo que as perguntas sejam formuladas pelas partes de forma direta à testemunha. Então, terminada a fase de qualificação e eventual contradita, passa o juiz a palavra às partes para iniciar as perguntas. Isso aqui eu já expliquei tudo para vocês. Em caso de alguma pergunta que induza a resposta da testemunha, o juiz deve intervir imediatamente, dizendo para a testemunha não responder. Isso aqui também já falei com vocês, só para ficar aqui no nosso manualzinho. Critério para o indeferimento eu já coloquei para vocês também. Nas testemunhas de acusação, aqui ó, legal, qual é a ordem que pergunta, né? Qual que é a ordem? Isso aqui pode dar nulidade? Pode, se você provar o prejuízo. Qual é a ordem? Nas testemunhas de acusação, pergunta primeiro o promotor, assistente de acusação, se tiver, o defensor e posteriormente o juiz, só para complementar a inquirição. Não é para reperguntar, não é para fazer um monte de pergunta que vier na cabeça dele, tá? Sobre eventuais pontos não esclarecidos. Quem preside o ato ainda é o juiz. No caso das testemunhas de defesa, primeiro pergunta a defesa, depois pergunta o promotor, depois pergunta o assistente e por fim o juiz pode complementar, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, ó, utilizou a palavra complementará. Em caso de não obediência da regra, caracteriza-se a contrariedade do princípio do devido processo legal, caso em que o STF já manifestou no HC 107.318 do Marco Aurélio que a nulidade é relativa, então você precisa demonstrar o prejuízo. Então cuidado, que se houver inversão aqui das perguntas, você tem que mostrar qual foi o prejuízo que ocasionou para você. Artigo 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando separáveis da narrativa do fato. Eu acho, tá? Quando a pessoa fala essa palavra, você já pode saber que o juiz vai indeferir. Então fique esperto, seu promotora virar e falar assim, o que o senhor acha dessa situação? Você já, na hora, você já levanta a mão, excelência, pela ordem. A testemunha só presta depoimento daquilo que ela sabe, não daquilo que ela acha. E mesma coisa serve para você. Cuidado da forma que você vai fazer a pergunta. Se você perguntar para a testemunha, o senhor acha que nessa situação ia acontecer isso ou aquilo? O juiz na hora vai indeferir sua pergunta ou pode indeferir. Então não pergunta com um acho. Aconteceu isso? A pergunta tem que ser mais direta, tá? Ela não pode manifestar apreciações pessoais. Ela não pode falar, eu acho que o réu bateu mesmo nela. Aí você já é excelência. A testemunha só presta depoimento que ela sabe, não do que ela acha, tá? Essa frase você pode até guardar ela para você. Eu até vou anotar aqui como observação para vocês, ó. Excelência, a testemunha só pode depor sobre o que ela sabe e não o que ela acha, tá? Só para ficar aqui a
frasezinha que você pode utilizar lá. Excelência, a testemunha só pode depor sobre o que ela sabe e não o que ela acha do fato. Antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que tornem a suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208 que a gente já falou, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês o que é essa contradita e qual que é o momento que a gente faz isso. O momento para contraditar é logo após a qualificação. Lembra que eu falei que tem várias etapas? O juiz vai qualificar, perguntar quem ela é, se ela é parente de alguém. Quando ele terminar de qualificar, você tem que falar, pela ordem, excelência, quero contraditar a testemunha, tá? Onde a parte pede a palavra, pela ordem, que não estou dizendo para você, pela ordem é só para falar assim, ó, pela ordem dos fatos, eu quero falar sobre a contradita. Manifestando a impugnação, apresentando os motivos e provas da contradita, sejam testemunhais ou documentais. Então, se você já tiver prova dessa contradita, você já tem que levar, tá? Isso é uma sacada para você. Olha, eu vou contraditar a testemunha fulana de tal porque ela é amiga íntima. Se ela não falar que ela é amiga íntima. Se você tiver prova sobre isso, post do Facebook juntos, viagem que as pessoas fazem juntas, meu melhor amigo, meu compadre, escrito lá bem grande nas redes sociais, você printa isso e leva. E fica guardado na sua pasta. Ou leva uma testemunha que saiba. Já leva ela com você e deixa ela ali fora, tá? A testemunha está prestando depoimento, você vai falar, excelência, não, antes de prestar o depoimento, né, depois que ele qualificou, excelência, pela ordem, quero contraditar a testemunha, por quê? Aí você vai falar, porque ela é amiga íntima das partes, porque ela é inimiga do meu cliente, manifesta, aí você põe lá na rede social, ela fala assim, odeio fulano de tal, o cara que roubou minha casa tem que morrer, você já vai, opa, tá aqui, ela é inimiga, então ela não pode prestar o compromisso de dizer a verdade. Um policial que manifestou sobre o caso que ele atuou, pegamos o bandido e esse bandido tem que cancelar o CPF dele, você vai juntar isso e falar, excelência, então pode ouvir esse policial porque ele já manifestou a vontade dele aqui de condenar, por exemplo, o meu réu, tá? Antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir as circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. Assim que terminar, o juiz deve proporcionar o contraditório à parte que teve sua testemunha contraditada. Então, se o promotor contraditar, você também pode ter o contraditório, assim como ele também pode ter, tá? E no momento que você contraditar, você vai falar como você vai provar isso. Excelência, ele é amigo e eu tenho documentos que comprovam aqui na minha mão. Eu tenho uma testemunha aí fora para ser ouvida, tá? Então tá, assim que terminar, o juiz deve proporcionar o contraditório à parte que teve sua testemunha contraditada. Se isso não acontecer, de novo, sua testemunha foi contraditada pelo promotor, o juiz fala assim, eu vou ouvir ela como informante e fala, excelência, eu tenho direito ao contraditório, tá? Para posteriormente indagar a testemunha a respeito dos motivos apresentados, se são verdadeiros ou não. Então, você fez a contradita, o juiz vai ouvir a outra parte, o promotor, por exemplo, vai virar para a testemunha e falar assim, isso é verdade? Você realmente fez esse post? Você realmente é inimigo? Você realmente é amigo íntimo da parte? Se a testemunha falar, sou, ótimo, acabou o problema, já está contraditado, tá? Não contraditando no momento correto, estará precluso tal direito. Você não pode contraditar a testemunha depois que ela começou a depor. Terminados esses procedimentos, o juiz vai decidir se ele vai colher ou não o depoimento dessa pessoa e se ele for colher, se vai ser ou não com compromisso. Ele ainda assim pode falar, ok, eu aceito sua contradita, mas vou colher o depoimento e vou compromissar ela a dizer a verdade. Ele pode fazer isso, tá? A decisão é dele. Aí, claro que ele vai ter que fundamentar o porquê que ele está fazendo isso. Contradita da própria testemunha. Eu posso contraditar minha própria testemunha? Eu mesmo trouxe testemunha e vou contraditar ela. Posso fazer isso? Pode, tá? Apesar de soar como incongruente, é possível que a defesa arrole testemunha e a contradite. Eu mesmo arrolei minha testemunha e eu mesmo vou fazer a contradição dela. Por quê? Imagina uma testemunha que prestou depoimento somente na delegacia de polícia. Ela é inimiga da parte, porém não foi arrolada pela acusação, mas ela sabe algo relevante ali. Caberá à defesa arrolá-la e no ato do seu depoimento contraditá-la para tirar o crédito do depoimento anteriormente prestado. Por exemplo, tá? Delegacia de polícia. Isso aqui vai acabar um pouquinho, porque se passar a reforma do... Se passar não, na verdade já passou. Dependendo de como o STF modular lá o juiz de garantias, o juiz de garantias, aquela parte que está suspensa, fala que o inquérito não pode ser utilizado. Tá? Então isso aqui acaba um pouco da necessidade disso daqui. Mas vamos supor que é uma testemunha que já depois de alguma outra hora e falou mal do seu cliente, você pode fazer a contradita dela. A defesa deve apresentar o motivo da contradita de forma oral e ainda apresentar provas da sua alegação, como BO entre as partes, cartas, depoimentos, foi aquilo que eu já falei com vocês. Posteriormente, o juiz deve indagar testemunhas sobre a contradita levantada, decidindo se haverá ou sem o compromisso. Mesma coisa, tá? Caso a prova da contradita seja uma testemunha, isso aqui é legal a gente falar, tá? E se for uma testemunha minha prova da contradita, como é que faz?
O juiz vai determinar a saída da testemunha contraditada. Ele fala, você espera um pouquinho lá fora para proceder à oitiva da prova da contradita. Olha, vem o fulano de tal que vai provar a contradita. Vai ouvir ela, vai colher o termo certinho, vai trazer depois aquela testemunha para poder ser contraditada. Isso aqui acontece muito pouco na prática. Outra possibilidade é não ouvi-la, mas em todos os casos sempre fundamentando sobre sua decisão. A amizade por si só não torna a testemunha suspeita. Não é só porque é amigo, a amizade tem que ser íntima. Tem que ser uma amizade, por exemplo, com um padre. Tem que ser uma amizade que vai tirar a credibilidade do depoimento daquela pessoa. Eu sempre prefiro deixar a testemunha ser contraditada, prestar o compromisso de dizer a verdade. Sabe por quê? Porque isso dá uma credibilidade um pouquinho maior para o depoimento dela, né? Então eu sempre deixo, tá? É amigo íntimo e o juiz contraditou, pode? Não fala nada, por mim melhor, tá? Porque ela tá contraditada, ela não... Desculpa, o juiz fez o compromisso, escolheu o compromisso de dizer a verdade. Pode? Pode, sem problema nenhum. Artigo 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se tanto quanto possível às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente suas frases. Isso daqui é para o depoimento que for digitado, tá? O juiz não pode inventar o termo. Se ele falou abriu a porta da sala, ele tem que colocar abriu a porta da sala. Ele não pode abriu então a porta. Ele não pode mudar o que a testemunha falou. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Isso daqui, de novo, se for escrito, tá? Se não for escrito, não precisa. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-la, pedir alguém que faça por ela depois de lido na presença de ambos. Isso aqui é mais para o caso de depoimento ser ainda escrito. Onde eu trabalho, por exemplo, aqui acho que no Mato Grosso do Sul todo, é tudo gravado. Todos os depoimentos são gravados. Se o juiz verificar que a presença do réu, essa aqui é importante, tá? Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, no caso que seria a vítima, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência. Então vamos fazer um ponto aqui, ó. A testemunha fala assim, eu não quero prestar depoimento na presença do réu. Falou lá fora para o oficial de justiça. O oficial chega e fala, doutor, a testemunha falou que não quer prestar o depoimento na presença do réu. O juiz tem que tirar o réu da sala naquele momento, chamar a testemunha e falar para ela, por que você não quer prestar? Eu não quero prestar porque eu tenho medo dele. Isso vai impedir de você falar a verdade aqui? Vai impedir de eu falar a verdade. Então, temos o caso que está aqui, tá? Tenho medo dele, tenho temor, e isso me impede, me prejudica de falar a verdade no meu depoimento, tá? Então, o juiz vai ter que verificar se essa situação aqui existe. Existe. O que ele vai fazer? Ele vai inquirir a testemunha por videoconferência. Vai falar assim, então leve a testemunha lá para a sala de videoconferência e a gente vai ouvir ela por lá. O seu réu vai assistir o depoimento dela através da videoconferência na sala. Ou eu acho que seria até plausível você inverter isso. Falar, olha, deixa o réu então na sala de videoconferência, vendo o depoimento dela, e a testemunha fica aqui para facilitar as perguntas que a gente pode fazer, para que ele tenha acesso a essa pessoa. E aí vem o finalzinho aqui, ó. E somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. Então presta atenção. O réu só sai da sala se não der para fazer a videoconferência. Tá? Você vai perguntar, excelência, você não tem videoconferência aqui no fórum? Não é feita nenhuma audiência por videoconferência no fórum? Se ele falar assim, não é feito. Ok, ele fundamentou, tá? Então sempre você vai fazer o seu pedido. Se ele falar que é para fazer oralmente, você vai fazer oralmente. Se não, você vai falar, excelência, eu quero fazer minha manifestação aí. De acordo com o artigo 217, eu requeiro que a testemunha seja ouvida por videoconferência, tendo em vista que o fórum possui o sistema de videoconferência e o réu permaneça na sala, ou que a testemunha permaneça na sala e o réu na sala de videoconferência, podendo assistir a todo o momento aqui a nossa audiência. E se for o caso, aqui que está a sacada. Se ele falar assim, não, aqui a gente não tem esse sistema. Você fala, excelência, eu posso ligar para o réu através do meu celular, fazer uma videochamada com ele, para que ele possa ver, ou então eu ligo no telefone, ele fica do lado de fora com o telefone, para que ele possa ouvir, pelo menos, o que essa testemunha vai dizer, tá? Então, olha só, não tem a impossibilidade. Você põe isso no seu requerimento, tá? Requerer isso, e deixa o juiz negar. Se ele negou, você tem o cerceamento de defesa aqui, para você poder alegar depois, tá? A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo. Então aqui tem que constar do termo. Tá? Pode ser oralmente? Pode ser oralmente, sem problema nenhum. Assim como os motivos que a determinam. Tá? Então os motivos que levaram a determinar essa retirada do réu da sala. Durante o depoimento da testemunha, pode surgir uma nova resposta que a defesa não esperava, ou uma informação nova, a que não tinha conhecimento, mas o réu tem. Então vamos supor que você está lá, sentado, de repente a testemunha fala assim, não, mas o réu tem um carro prata de placa tal, ele sempre usa esse carro. Aí o que vai acontecer? Você vai simplesmente falar assim, ó, excelência, pela ordem, eu preciso consultar o meu cliente para continuar ativa. Essa informação é completamente nova, eu preciso falar com ele, você retirou ele da sala. Eu peço 1 minuto para que eu possa sair, confirmar uma informação com o réu para eu poder arguir aqui com a testemunha.
Provavelmente o juiz não vai deixar você fazer isso, tá? Mas consta o seu pedido lá, porque tem o cerceamento de defesa se ele não deixar você fazer isso. Nesse caso, o advogado poderá pedir ao juiz uma rápida suspensão durante o depoimento e se dirigir-se ao réu para posteriormente indagar a testemunha a respeito do que interessar a defesa. O réu não pode falar em momento nenhum na audiência, tá? Ele vai ficar quieto lá atrás. Porém, você pode deixar ele do seu lado ali, o réu fica ali, você pede pro réu ficar do seu lado, você pode conversar baixinho com o réu sem problema nenhum, a todo momento. Ele só não pode falar para atrapalhar, falar para interromper a testemunha, nem nada assim, mas ele pode contar ali no seu ouvido alguma coisa. E não tem problema nenhum você pedir pro juiz esperar, tá? Excelência, só um segundo, quero consultar um negócio aqui. Você vira, fala com o seu cliente ali rapidinho, volta e faz a pergunta, tá? Não tem problema. O réu estará, assim, exercendo a autodefesa de forma indireta, não havendo limite dessas suspensões, devendo se utilizar o bom senso. O Estado tem o dever de assegurar ao réu preso o exercício do pleno direito de defesa. O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar sob pena de nulidade absoluta. Aqui, eu trouxe uma jurisprudênciazinha para vocês. No caso seguinte, o Estado não trouxe o preso. Pode ouvir? Não pode, tá? A não ser que você concorde como defesa, mas às vezes não é interessante. Às vezes não, quero que o réu venha ou fique por videoconferência, tá? Então, o réu tem o direito de permanecer aqui. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Então, vai ser conduzida até lá, se ele não for. A testemunha não veio e foi intimada, requer-se a condução coercitiva dela, tá? O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal, por crime de desobediência e condená-lo ao pagamento de custas da diligência. Essa parte aqui, ó, crime de desobediência, eu acho que não é muito caso, porque se já tem a multa, não teria aqui, mas isso aqui é uma defesa deste crime, né? Não é um assunto pra gente comentar nessa aula. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem. Então não é porque sua testemunha é velha que você não pode enrolar. Olha, é uma senhora de 80 anos, por exemplo, foi testemunha aqui do fato e ela anda de cadeira de rodas. Como é que eu faço? Você já faz o seu pedido para ser ouvido lá na casa dela. Requer-se que seja a oitiva dela feita na residência da casa tal. Aí todo mundo tem que ir até lá para ouvir ela, tá? Eu já fiz uma audiência que a testemunha era idosa, era velha, um funcionário do tribunal foi lá, ligou o sistema de videoconferência, como se fosse uma videochamada, e a gente fez da sala de audiência mesmo, e a pessoa foi ouvida lá, as perguntas foram feitas, ela respondeu por videoconferência na casa dela, tá? Eu já fiz assim também. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores, deputados federais, ministros do Estado, os governadores do Estado e território, secretários do Estado, essas pessoas são ouvidas de forma diferente. Ó, prefeito distrital, município, os deputados, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos tribunais de contas da União, bem como o do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Então essas pessoas podem escolher o momento que eles vão depor. Não é que eles podem escolher, eles vão combinar com o juiz. Olha, o melhor dia para ser ouvido é tal dia, tá? Se for testemunho no processo, o melhor dia para ser ouvido é tal dia. Aqui tem uma exceção, que é o presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do STF poderão optar pela prestação de depoimentos por escrito. São as únicas pessoas que podem prestar depoimento por escrito, tá? Caso em que as perguntas formuladas pelas partes definidas pelo juiz lhe serão transmitidas por ofício. Então você vai mandar as perguntas que você quer fazer, o promotor também, isso vai ser mandado lá para o presidente responder. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Quando você for ouvir um militar, você já vai fazer esse pedido, tá? Você colocou lá que você quer ouvir um militar, o que você vai falar no seu pedido? Requer seja requisitado à autoridade superior o policial militar fulano de tal, tá? Para ser ouvido, se você quiser rolar uma pessoa dessa. Aos funcionários públicos, aplicar-se-á o disposto no artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandato ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que estiverem, com indicação do dia e da hora marcados, tá? Então aqui, ó, o artigo 218 é aquele que fala que eles precisam comparecer e tal. Porém, o funcionário público deve ter o seu chefe comunicado, vamos dizer assim. Então, outro pedido que você vai fazer, é um funcionário público? Olha, requer seja estimado funcionário público fulano de tal e requer seja expedido, mandado e comunicado à chefia da repartição para que ele libere, para que ele compareça no dia e hora marcado. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar da sua residência, expedindo-se para este fim carta precatória com prazo razoável. Hoje em dia, a maioria dos estados fazem videoconferência já. Porém, pode ser que seja enviada uma carta precatória para lá, não para ouvir por videoconferência, mas para que o juiz de lá colhe o depoimento. E aí, cuidado aqui, tá? Essa é uma dica importante. Você que é advogado, que tem testemunho no processo com carta precatória, já tem que prever o custo da sua ida lá para poder acompanhar a oitiva ou
a contratação de um advogado lá, tá? Para que compareça. Você tem que mostrar isso para o seu réu. Você tem que falar isso para ele, porque você não pode deixar a testemunha lá. Eu rolei uma testemunha, ou a promotora rolou, que é lá no outro estado. Eu não vou até lá não, vou deixar rolar. Você vai ter um problema sério com isso, tá? O juiz vai nomear um advogado ad hoc para aquela oitiva e vai mandar o teu cliente pagar. Imagina o seu cliente chegar lá com 2, 3 salários mínimos ou um salário mínimo arbitrado para um outro advogado e falar: o que é isso aqui, doutor? Como assim? E aí você tem que explicar então isso para o seu cliente. Olha, se houver testemunha em outro estado ou em outra comarca, eu vou precisar me deslocar até lá ou contratar um colega lá. Isso vai aumentar o teu custo. Você já tem que explicar isso para o seu cliente, tá? A expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Isso aqui também é importante, tá? Expedição de carta precatória não vai suspender a instrução criminal. Como assim, Rodrigo? Expedir uma carta precatória tem que ser ouvida primeiro a testemunha de defesa e depois de acusação? Não. Desculpa, primeiro de acusação, depois de defesa, porque houve nessa ordem. Primeiro houve a de acusação, depois a de defesa. Mas a tua testemunha de defesa foi por carta precatória. Quer dizer, a testemunha de acusação foi por carta precatória. Tem problema? Você vai ter que esperar para ouvir a de testemunha de defesa? Não. Tá? Pode ser feito tudo no mesmo dia. Fim do prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo precatório, uma vez devolvido, será juntado aos autos. Isso daqui é bizarro, mas é assim que está na lei, tá? Se o juiz mandou lá uma carta precatória com um prazo de 2 meses para ouvir uma pessoa, e essa pessoa, por exemplo, não foi ouvida nesse prazo de 2 meses, o juiz pode proferir julgamento neste caso, tá? Ele pode mandar para você fazer a alegação final, mesmo sem a oitiva daquela pessoa, o que gera uma confusão gigante dentro do processo. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada inclusive durante a realização da audiência de instrução de julgamento. Foi o que eu falei para você aqui, ó. Normalmente é feito por videoconferência, tá? Ou pode ser por chamada de WhatsApp, não tem problema. Chamada de vídeo, pode fazer, tá? Desde que tudo esteja dentro ali todo mundo esteja de acordo, né? Quando enviada a carta precatória, não há necessidade de se ouvir primeiro o testemunho de acusação e posteriormente de defesa, tá? Essa é uma ordem que tem que acontecer. Você pode se negar a ouvir sua testemunha nesse dia. Então vamos supor, o Ministério Público tem 3 testemunhas. Uma testemunha dele não compareceu. Eu ouvi 2 testemunhas, uma não compareceu. Você vai ouvir o seu réu e sua testemunha de defesa? Eu nunca ouço, tá? Porque primeiro eu quero saber o que essa testemunha vai falar para poder preparar o que eu vou perguntar para as outras testemunhas e para o meu réu. Para poder preparar o meu réu. Imagina um réu eu ouvido, depois a pessoa vem e traz uma versão completamente diferente dos fatos. Então, primeiro eu tenho que saber quais são as provas contra ele para depois ele falar, tá? É permitida a inversão no caso em que a testemunha de defesa for ouvida mediante carta precatória e foi designada a instrução na comarca de origem com testemunhas de defesa e acusação, tá? Então, vamos supor aquele exemplo que eu dei. A testemunha de acusação, na verdade aqui, tá errado, né? Testemunha de acusação for ouvida mediante carta precatória, por exemplo, pode haver a inversão aqui. Sendo assim, não há suspensão da instrução por causa de carta precatória, tá? Então não se suspende a instrução por causa de carta precatória. Se o juiz quiser, poderá até realizar o julgamento, tal, eu já falei para vocês. As cartas rogatórias serão expedidas se demonstradas previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Então, se você pedir uma carta rogatória para outro país, você vai ter que pagar os custos, tá? Na verdade, o seu cliente. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 222. Ou seja, a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês da suspensão, aplica-se também à carta rogatória. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. O juiz que tem que nomear. Tratando-se de mudo, surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do artigo 192. Eu já li esse artigo para vocês, inclusive, lá em cima. Ainda que o juiz conheça o idioma, isso é importante. Eu sei falar inglês bem, então pode mandar a testemunha. Não pode. Tem que nomear intérprete, cabendo a este transmitir a testemunha. Não pode o juiz perguntar diretamente na língua estrangeira. O intérprete tem que fazer isso. Em sua língua, a pergunta que foi feita e após a resposta, repassá-la ao juiz em vernáculo. Então, tem que ter um intérprete que vai receber a pergunta, fazer a pergunta e receber a resposta e transmitir a resposta. Existindo um intérprete oficial ótimo, em caso negativo, o juiz tem que nomear o intérprete idôneo. Não havendo na comarca da ação penal, o juiz pode solicitar um outro colega para que indique alguém. Isso aqui eu já falei com vocês, que é o interrogatório do surdo-mudo, como é feito. A testemunha que for muda responderá, isso aqui também já falei com vocês. As testemunhas comunicarão ao juiz dentro de 1 ano qualquer mudança de residência, sujeitando-se pela simples omissão às penas do não comparecimento, que é aquela da multa, de ser trazida e tudo mais. Trata-se de obrigação inicial da autoridade. Então, eu arrolei uma testemunha e forneci o endereço dela. Ótimo. Quando ela for ouvida, ela tem que, por 1 ano ali, se for mudar, avisar o juízo, tá? Quando uma testemunha é ouvida, seja no inquérito policial ou na ação penal, a autoridade que a interrogar deve certificá-la da obrigação de comunicar eventual mudança de endereço. Isso nunca é feito, mas é a obrigação da autoridade fazer isso. Sendo certificada dessa obrigação e se omitindo quanto à mudança de endereço, sofrerá punição como regra do artigo 224,
onde obriga a testemunha a comunicação ao juízo dentro de 1 ano de qualquer mudança. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se ou por enfermidade ou velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, retomar-lhe antecipadamente o depoimento. Depois que passar a mudança, esse de ofício cai. É só requerimento das partes. Mas vamos supor que você tem uma testemunha que vai mudar de país. Você pode falar, excelência, como a testemunha vai mudar de país, eu quero ouvir ela agora, antes, antecipar o depoimento dela. Tá? E aí o juiz pode aceitar esse teu pedido aqui, sob pena de cerceamento de defesa. Violência doméstica. Eu só quero falar um detalhe com vocês de violência doméstica. A gente já está encerrando aqui, nossa aula já está chegando a 1h15, como todas as nossas aulas aqui. Isso aqui é um verdadeiro manual, falei para vocês, é um manual com tudo sobre depoimento de testemunhas. Tem muita coisa para a gente falar, de outras coisas, claro, criação, interrogatório, mas eu vou fazer várias aulas separadas, porque você já viu uma aula de 1h15 aqui, só explicando tudo para vocês sobre depoimento de testemunha. Depois dessa aula, sua testemunha sentou lá, você sabe tudo que você pode fazer. Vamos falar um pouquinho da violência doméstica. Ó. É direito da mulher em situação de violência doméstica familiar, atendimento policial, pericial, A inquirição da mulher em situação de violência doméstica ou familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Primeira coisa, tá? Aqui, esse artigo está dentro do inquérito, mas isso aqui também é usado em juízo. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional do depoente, considerada sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica familiar, familiares e testemunhas terão contato direto, tá aqui, ó, com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Se ela não pode ter contato direto, o réu pode saber sim o que ela falou no depoimento dela, a não ser que seja decretado um sigilo do depoimento, o que aí o juiz vai ter que fundamentar. Mas, a princípio, o réu não fica na sala em caso de violência doméstica, porque esse artigo fala que vai ser proibido o contato direto, tá? Vai ser garantido que o réu não fique na sala. É exatamente isso que está falando aqui essa previsão, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Como é contato direto, aquela previsão da videoconferência tem que ser respeitada. Então você pode pegar o teu celular ali e falar assim, olha, excelência, eu vou pegar o meu celular, vou ligar para o réu e o réu vai ficar ouvindo aqui a chamada. Vou fazer esse requerimento porque eu quero que ele ouça o que está acontecendo aqui no depoimento. E ele pode fazer isso. Você pode contar o que as testemunhas falaram para o seu réu, tá? Se indeferirem tudo, como é que você faz? Pede para constar no termo, faz o requerimento por escrito, pede para constar no termo, pede para fundamentar a negativa da oitiva desse contato indireto do réu com a prova. E aí você pode pedir, antes de ouvir o seu cliente, você fala assim, excelência, quero conversar com o meu cliente em reservado para poder contar para ele tudo o que aconteceu aqui na audiência, tá? Direito dele. Tá, aqui fala de alguns procedimentos da testemunha da vítima, tá? Depoimento vai ser registrado em meio eletrônico, São algumas resoluções aqui que eu coloquei para vocês, tá? Inclusive, a vítima de violência doméstica, ela pode ficar em silêncio. Tem uma resolução do Fonavide, já falei isso com vocês na aula que eu falei tudo sobre violência doméstica. Tem lá, quem é da comunidade, entra lá, beleza? Bom, pessoal, seguinte, hoje não vai dar para responder perguntas por aqui, porque essa aula foi gravada, eu gravei para vocês, eu vou estar em viagem, então não vou conseguir fazer essa aula ao vivo para vocês. Mas, para quem quer entrar na comunidade, ainda é possível? Vou deixar liberada, por enquanto, ainda o acesso à comunidade. É só você entrar no site criminalnapratica.com.br para poder conhecer como é que faz para entrar. Já te adianto, é uma comunidade paga? É uma comunidade paga, tá? Você vai ter acesso a todas as 38 aulas, essa aqui acho que é de número 39, com todos os materiais que eu apresentei nas aulas. Inclusive, este material aqui, com tudo isso aqui para vocês, vai ter lá na nossa comunidade. Qual que é a ideia da comunidade? Chegou um dia lá, você está com uma audiência de violência doméstica. Você digita lá, violência doméstica, vai ter tudo sobre a violência doméstica. Você digita lá, juizado especial criminal, tem tudo sobre juizado especial criminal. Você digita furto, vai ter alegação de furto. Roubo, tem alegação de roubo, assim por diante, tá? Eu quero te mostrar como faz, explicar a razão de cada uma das coisas. Pessoal, muito obrigado, a gente bateu 1h15, 1h16 já de aula. Quero agradecer a presença de vocês terem ficado aqui até esse ponto. E a gente se encontra na próxima terça-feira, 8h45. Grande abraço!